O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o breve encontro entre Lula e Donald Trump foi importante para pacificar a relação entre os países. Vamos já acionar nossa reportagem. A Janaína Camelo, ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan, vai trazer detalhes dessa manifestação de Geraldo Alckmin. Né, Jana? Seja bem-vinda. Ótima noite a você. Ele chegou a dar algum sinal quando os dois presidentes devem se reunir, conversar de forma oficial? Boa noite a você. Muito boa noite para você também, Caniato. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, o que o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que é preciso aguardar, mas que as coisas estão caminhando. Ele desconversou ali, viu, Caniato, quando a imprensa perguntou a ele hoje, depois que ele participou de um evento aqui em Brasília, sobre se já tem informações ali de um eventual encontro presencial entre Lula e Donald Trump. Ele disse que por enquanto não, mas ele fez uma brincadeira se referindo àquela fala de Donald Trump na Assembleia Geral da ONU, e que ele disse que houve uma química, né, com o presidente Lula quando ele se esbarrou ali, os dois se esbarraram ali nos bastidores do evento. E aí o presidente Geraldo Alckmin disse que foi professor de química, inclusive, durante num curso de medicina. E aí, nas palavras dele, ele disse: a química é uma ótima solução. Né? Ou seja, que o encontro realmente ali entre os dois seria uma ótima solução. Ele disse também, relembrou que ele tem tido conversas com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, segundo ele, conversas muito boas, muito positivas, e disse que esse encontro com Donald Trump, entre Lula e Trump na ONU, foi sim um passo muito importante nessas negociações todas envolvendo o tarifaço. A gente vai ouvir um trecho do que o vice-presidente disse. Eu acho que o encontro do presidente Lula com o presidente Trump em Nova York foi importante, foi um primeiro passo importante, e nós temos muita convicção de que teremos próximos passos aí. E não há razão para ter essa tarifa, porque o Brasil, os Estados Unidos é superavitário conosco. Eles vendem mais para a gente do que nós para eles, então não é problema. Do G20 só tem 3 países que os Estados Unidos têm superávit na balança: Reino Unido, Austrália e Brasil. Então o Brasil não é problema, é solução. E nós temos aí uma avenida pela frente de aumentar investimentos recíprocos e complementariedade econômica. Alckmin também disse, Caniato, que houve avanços depois desse encontro, esse breve encontro entre Lula e Trump. Ele disse, por exemplo, que nessa semana alguns dos produtos que estavam sendo taxados com 50% de tarifa tiveram uma taxa ali reduzida, como, por exemplo, a taxa para madeira macia e também madeira cerrada, viu? Então ele disse que já houve avanço, já teve essa redução ali na lista desses produtos que estavam sendo tarifados com 50% e agora tiveram ali uma redução, isso tudo depois do encontro ali entre Trump e Lula. Caniato. Pois é, mas a dúvida sobre quando ocorrerá esse encontro ou essa conversa permanece. Inclusive, a Janaína monitora a agenda do presidente da República, que viaja para a Itália para participar de um fórum mundial entre os dias 13 e 18 de outubro, e essa visita, muitos entendem que poderia ser uma possibilidade, né? Eles poderiam se encontrar e ter uma conversa por ali. Alguma sinalização nesse sentido, Jana? Os assessores da Presidência da República chegaram a comentar essa possibilidade nessa viagem à Itália? Pois é, Caniato, tem essa viagem que acabou surgindo também agora, é mais uma agenda internacional com presença de chefes de Estado e que teria ali ampliando uma possibilidade de encontro entre Lula e Donald Trump. O Palácio do Planalto não disse se há essa possibilidade. Agora a gente checou com o nosso correspondente nos Estados Unidos, o repórter Eliseu Caetano, e ele disse o seguinte, que por parte ali da Casa Branca não tem nenhum comunicado de que Trump vai participar desse evento, viu? Até o momento, nenhuma confirmação da presença dele nesse evento. Então, qual é esse evento? É a FAO, né? É o evento da ONU, Fórum Internacional da Alimentação da ONU, da Organização das Nações Unidas. Isso vai acontecer entre os dias 13 e 18. O presidente Lula vai participar apenas no dia 13, que é a abertura desse evento, em Roma, na Itália. Só que, Caniato, depois desse evento na Itália, o presidente Lula segue para aquela agenda dele na Ásia, né? Isso a partir do dia 24. Ele vai para a Indonésia, tem uma agenda bilateral ali com o presidente da Indonésia, tem também uma agenda com as nações, os líderes da Associação das Nações dos países do Sudeste Asiático.
e depois ele segue para a Malásia. E na agenda internacional de Donald Trump dos próximos dias, também coincide ali as mesmas datas próximas, de Trump também visitando ali o Sudeste Asiático, né? Tem viagem para o Japão e inclui também uma possível viagem à Malásia. Então, tudo indica que esse encontro pode acontecer, inclusive, na Malásia. Mas, em paralelo a isso, é bom lembrar que o Itamaraty também está fazendo tratativas ali de uma videochamada ou um telefonema entre o presidente Lula e Donald Trump, uma videochamada e um telefonema que poderiam acontecer também mesmo se confirmar essa reunião, esse encontro presencial. Então, eles falariam antes desse encontro presencial. Então, tudo ainda em discussão, em negociação, uma expectativa do que pode acontecer já nos próximos dias, né, Caniato? Nas próximas semanas aí. Você. Janaína Camelo segue monitorando as notícias na capital federal. Daqui a pouco ela volta com outros destaques. Bom trabalho para você, Jana. E para comentar os assuntos mais importantes do dia, Cristiano Vilela, aqui ao vivo com a gente no Jornal Jovem Pan. Vilela, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As muitas tratativas e articulações para que aquele encontro entre o presidente Lula e Donald Trump finalmente aconteça. Só que essa sinalização, quanto mais tempo demora, muitos começam a ficar desconfiados, né? Será que vai acontecer? E se não for acontecer, seria uma exposição e uma frustração, principalmente para o governo. O que a gente pode esperar dos próximos dias que serão decisivos para saber se teremos ou não esse encontro? Bem-vindo. Caniato, uma ótima noite a você e uma ótima noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o interesse do Estado brasileiro, da nação brasileira, seria que essa reunião acontecesse para ontem. É importante para o Brasil realmente destravar esse nó das relações com os Estados Unidos, pensando dentro do aspecto econômico. Essas taxas elevadas, o tarifaço, é algo que penaliza determinados setores da economia brasileira que podem impactar no desemprego, na destruição de determinadas cadeias produtivas, exportadoras no Brasil. Então, o interesse do governo brasileiro deveria ser de buscar antecipação ao máximo dessa reunião. Agora, infelizmente, me parece que o governo não tem dado ali a mesma prioridade para isso. Eu vejo que, talvez, ao invés de determinadas agendas paroquiais, agendas que acabam tendo ali um viés muito mais eleitoral, um viés muito mais de campanha do que um viés de Estado, um viés de tratar dos interesses do Brasil, então acaba tendo uma subversão com relação às prioridades na pauta do governo. Agora, de todo modo, não pode passar realmente desse mês de outubro, seja na Malásia, seja em Roma, seja em qualquer outro lugar, mas é importante que haja esse diálogo e que se busque tratar, sob um viés econômico e diplomático, uma reaproximação entre os dois países. Isso é bom para os Estados Unidos e principalmente para o Brasil. É importante você destacar a necessidade de uma tratativa ou de uma discussão que foque especialmente na questão econômica e comercial. Mas é preciso também considerar a possibilidade de uma abordagem diferente por parte do presidente norte-americano. E se ele colocar nessa discussão também a situação que envolve, por exemplo, o judiciário, ou até mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque os Estados Unidos, por meio do presidente, naqueles comunicados, mencionaram, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, se isso for tratado também, como o presidente brasileiro deveria administrar isso? Falar a verdade? Mencionar, olha, eu não tenho o que fazer nesse sentido? Pois é, Caniato, eu vejo que diante de um tema que não é possível se tratar, que não há o que se fazer com relação a isso, não há qualquer capacidade de ingerência, de governabilidade sobre o tema, portanto, não há o que trazer esse tema para a mesa para uma negociação. Aí entra a habilidade da diplomacia brasileira e, especialmente, o talento do presidente Lula, no sentido de construir uma negociação que passe pelo viés econômico. Dois bicudos não se beijam. Então, se as partes insistirem nesses temas impossíveis, um querendo a Lua, outro querendo o Sol, nós não vamos ter um acordo entre os dois países de forma alguma.
é fundamental que haja uma visão diplomática, uma visão estratégica, não de construir ofensas e de criar um palanque para tentar tripudiar em cima do presidente americano ou o presidente americano tripudiar em cima do presidente brasileiro, mas para buscar convergências. E o ponto que eu vejo que é capaz de atrair convergências é o ponto de vista da economia. Os Estados Unidos têm interesses no Brasil e o Brasil tem muitos interesses nessa parceria importante com os Estados Unidos.